E hoje é dia do quadro Direito de Família. A gente já está aqui com o advogado Maicon Raulino Coelho. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa tarde, telespectadores. Muito bem. E você participe, tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp, é o 48 9187 7334. Já tem pergunta por aqui. Eu queria saber se a justiça favorece só as mulheres, no caso, num casal que tem filhos. Eu não quero me separar dos meus filhos. A mulher, ela pode impedir que a guarda dos meus filhos seja compartilhada em caso de separação litigiosa? Ou seja, a mulher, a mãe tem sempre prioridade, doutor? Não, na realidade, quem tem prioridade é quem tem melhores condições de criar a criança, tanto psicologicamente, afetivamente, a questão da maturidade entre as pessoas. A guarda compartilhada hoje ela é a regra. Então, Sua Excelência, o juiz, o promotor, quando tiver audiência conciliatória, vai sugerir essa guarda compartilhada. Mas o que é a guarda compartilhada? Geralmente, na guarda compartilhada, não há o pagamento de alimentos recíprocos, porque as despesas são automaticamente rateadas entre as pessoas, entre o pai, a mãe, enfim, entre os companheiros e companheiras. Então, você vai ter o poder decisório, vai poder ter acesso à criança a todo tempo, vai ter poder de decisão de qual é a escola que vai, como que está indo deveres, etc. e tal. Que é bem diferente quando a guarda é de um e a outro tem o direito de visita só. Quando você tem o direito de visita, você tem muito menos poder de decisão na vida da sua criança. A escola quem vai decidir é o outro, os passeios, etc. Tudo o outro vai decidir e você vai ser meio que um coadjuvante. Então, a alteração legislativa, quando ela veio para fazer com que a família permaneça mais unida. Só que eu vou lhe dizer, você tem que também fazer uma autocrítica e ver se você tem maturidade para conversar com sua ex-mulher para não prejudicar a criança. A mulher tem prioridade, a mulher tem de regra, porque a experiência diz que a mãe é mais apegada com a criança. Então, isso, se eu disser que não, eu estou mentindo. Realmente tem. Só que ela nunca vai poder impedir você de ver a criança. A não ser que você cometa um crime, use drogas, álcool, etc. e tal. Agora, a justiça sempre vai fazer questão disso. Então, vai ter visita. Bom, tem um caso aqui de um outro pai, ó. Meu nome é Luiz, eu quero saber, eu cuido da minha filha sozinho e não pego nada de pensão. Eu tenho a guarda provisória da minha filha desde bebê. Eu cuido dela, né, da minha filha. Ela tem 2 anos. E a ex-mulher nunca contribuiu com nada, né? Eu não entendi aqui que ele fala do juiz, enfim. O que ele faz para ter essa contribuição da ex-mulher? Então, Luiz, veja, o Luiz já é um exemplo, né? De que o pai fica com a criança porque provavelmente ele é muito mais capaz de cuidar da criança, já que a mãe parece que não dá nem a atenção necessária. Sim, a gente não está falando só da questão financeira. Exatamente. Aqui, né? A criança, mais do que a criança, nem sabe o que é dinheiro, digamos assim, com 2 anos de idade. Ela sabe o que é carinho e atenção. Então, Luiz, o que você faz? Normal. Se você sabe onde ela está, você propõe a demanda representando seu filho pedindo alimentos para a criança. A mãe ela tem que contribuir de alguma forma. Nós não temos como impingi-la a ir lá, você tem que visitar e você tem que amar seu filho. Amor, lamentavelmente, não tem como se obrigar. Mas alimentos tem. E é a mesma situação, propõe ação, procure um advogado e peça o alimento. Você tem que indicar para o juiz aonde que ela está, o juiz precisa de um endereço dela, você precisa provar a necessidade, se ela trabalha, se ela não trabalha, pedir fixação. E juntando a certidão de nascimento já é o suficiente. Doutor, tem uma pergunta relacionada a bens do casal. Eu me separei recentemente, depois descobri uma traição. Inclusive, ele já está morando com a amante, já tem um filho. Ele comprou um apartamento para mim, mas está no nome dele. Eu gostaria de saber se tem como fazer uma procuração passando para o meu nome. Então, veja só, uma situação delicada. Em que pese o adultério ser uma coisa moralmente grave, para o processo de divórcio ou da separação judicial, enfim, dependendo da sua situação específica, já que a separação foi extinta, não vai ter muita relevância, né? Isso tem consequências morais. O fato de ele ter comprado um apartamento durante a constância da união estável, ele vai ser dividido. Ele pode transferir para você? Pode, desde que seja feito um acordo. Só que agora nós temos uma criança envolvida. Nós temos que sair. Essa criança, independente de quem é a mãe, se o pai a gente sabe que ele é herdeiro. Ele sendo herdeiro, ele também passa a ter direito sobre este imóvel. E como vocês eram casados em comunhão parcial de bens, procuração para transferir imóvel não existe. Existe escritura pública de transferência. Mas agora vocês vão ter que preocupar com a criança. A sua situação é muito complicada, por uma opinião assim muito rápida, aconselho você a procurar um colega advogado
e conversar bem demais. Em princípio, no mínimo 50% você vai ter direito, porque foi adquirido na constância da união com direito. E mais, você tem que ter testemunha dessa sua afirmação. Ele comprou para mim. Então, ele presume que ele tem uma condição financeira muito superior, etc. Tem que ver essa discussão. Doutora, a Flá mandou uma pergunta pra gente. Eu tenho uma bebê de 10 meses, ela está registrada no meu nome do meu ex-marido, mas ele não é o pai. E eu gostaria de solicitar a exclusão de paternidade. Como é que é esse procedimento? Quanto tempo leva? Isso é possível, doutor? Veja só, em regra não é possível, tá? Como que você vai excluí-lo? Quem que está criando essa criança? Inclusive agora no Congresso Nacional e até no Supremo Tribunal Federal vai ter uma discussão muito interessante sobre quem prevalece, se é o pai biológico ou o pai afetivo. Porque, como diz o dito popular, pai é quem cria. Então agora nós estamos discutindo se essa pessoa que cria, ela tem mais direitos do que o pai biológico. Agora, excluir e deixar a criança sem nenhum registro, eu lhe aconselho que a sua chance é praticamente inviável, mesmo que ele seja usuário de droga, mesmo etc. Até porque há documentos internacionais em que o Brasil é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos, a identidade genética, que a criança tem o direito de saber quem é o pai dela, mesmo que você não goste, mas é um direito agora da criança. Agora, se tem um pai afetivo da bebê e você quer substituir o biológico pelo afetivo, aí é uma discussão que talvez seja possível, principalmente se houver a concordância do outro pai, etc. Mas excluir, deixar só você, na certidão de nascimento, é praticamente inviável. Eu acredito que é impossível, inclusive. Muito bem. Um outro caso aqui, doutor, o meu esposo tem um filho que mora longe e paga pensão alimentícia, mas devido a alguns problemas financeiros, às vezes ele atrasa até 5 dias essa pensão. A mãe do menino começou a ameaçá-lo, colocá-lo na cadeia. Existe esse risco, doutora? Ela quer saber, devido a esse atraso, ele acabar indo parar na cadeia? Beijo pra você, Suelen. Obrigada pela participação. Veja só, Suelen, se ele paga atrasado, ele não vai para a cadeia. Por quê? Porque Sua Excelência, o juiz, quando ela for lá dizer fulano não está pagando, antes de decretar a prisão, vai intimá-lo para ele apresentar uma justificativa. Aí ele vai dizer o seguinte: Excelência, devo, não nego, pago quando posso. Estou pagando com algum atraso. Agora, o que ela vai poder exigir? O juro desse atraso. O juro legal é 1% ao mês, pro rata dia, né, dividido pelos dias, mais uma correção monetária. Essa diferençazinha, ela sempre vai poder executar. Não vai pedir a prisão, pode até pedir, mas provavelmente não vai ganhar, você pode até ficar tranquila porque ele está pagando. Agora, eu aconselho, se é R$500, tal dia vai pagar 5 dias depois, deposita R$510. Para já se resguardar em relação a essa diferença, para não criar também uma picuinha ali, que às vezes acontece. Sim, né? por causa de R$10 por mês não vale a pena, porque daí vai executar e... vai para a justiça, vai demorar muito mais, e né? o juiz vai ficar meio enfurecido, movimentar o judiciário por causa de R$30, também não dá, né? Doutora, Beth está perguntando para a gente o seguinte: se eu sair de casa, eu perco os meus direitos? Eu sou casada em comunhão de bens, só que ele não aceita a separação. Não existe mais. Houve um tempo que existia, os antigos ainda falam isso, né? Se eu sair de casa eu perco tudo, porque existia a figura do abandono do lar. Hoje o abandono do lar tem algum reflexo exclusivamente na guarda dos filhos. Porque se você sai e não leva a criança e fica com o pai 2, 3 meses, ele vai lá e vai regularizar a guarda. Você tem os seus direitos absolutamente garantidos. Não existe mais essa situação de que ele tem que aceitar o divórcio. O divórcio, você não quer mais casar, você descasa e acabou-se. A única diferença é se vai ser na justiça demorando 2 anos ou num cartório levando 15 dias. Essa é a única diferença. Tudo garantido, pode sair de casa, e se ele não aceita, você tem aí uma situação relativamente de alguma violência psicológica em relação à mulher. Você pode até se valer de alguma medida protetiva para tirá-lo do lar. Se essa negativa é agressiva, não tem, só porque ele tem uma força física, não pode lhe ameaçar. Doutor, um outro caso, eu vivi quase 8 anos com um homem. Ele me abandonou doente, eu estava grávida, mas tive um aborto. Eu tenho algum direito à pensão? Eu inclusive, continuo doente, ela fala. Veja só, existe o direito e o dever de um dos conviventes sustentar o outro convivente. Você pode ter direito à pensão, pode ter direito à pensão provisória, que a gente diz. Como você sofreu muito com a separação, teve o aborto, deve estar em depressão, etc. e tal, você pode sim vir a juízo e dizer que foi abandonado e pedir um auxílio financeiro para ele, e esse auxílio o juiz vai determinar o período que ele vai durar. Não vai ser para a vida toda, já lhe adianto,
Mas pode ser por 2, 3 anos, se for necessário. Até porque a ruptura, vejo aí que tem uma consequência muito danosa. Claro. Né? Doutor, rapidinho, uma última pergunta. Eu estou grávida e o pai da criança disse que só registraria a criança depois do exame do DNA. Eu posso registrar sozinha antes do exame do DNA, do resultado do exame ou não? Na realidade, a certidão de nascimento, ela é lavrada após o nascimento da criança, né? O que você pode fazer, se precisar, é propor ação para pedir alimentos gravídicos, que existe uma legislação específica para você receber durante a gravidez, e daí já pedir o reconhecimento de paternidade para ele, se você sente que vai ter algum problema, porque é possível hoje em dia fazer o exame de DNA quando a criança ainda está em gestação. Métodos que não são muito agressivos, enfim, você pode fazer. Então, se está tendo essa discussão, ele diz que não é o pai, já propõe a ação, já faz, já resolva. Já vai saber. Quando o bebê nascer, já vai estar definido. Já vai estar definido, porque a criança, como no caso anterior, ela tem direito a ter pai e mãe. É um direito da criança, da pessoa, do ser humano. Então, você tem que brigar por isso. Ele tem. Se é pai, tem que criar. Se não quiser criar, tem que ajudar. Né? Isso é tão comum, né? A gente vê por aqui, infelizmente. É tristemente comum. Tanto que, se você me pergunta só mais um minutinho, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, numa louvável atitude, ele inclusive permite o reconhecimento de paternidade extrajudicial. Se é acordado, você vai com o pai e o filho vão, mesmo depois de 30 anos, se não reconheceu, vão até o cartório e fazem um procedimento administrativo. Para justamente facilitar esse processo. Facilitar por causa desse direito que a pessoa tem de ter família, saber quem que é, né? Faz toda a diferença, saber a sua origem, né? Faz a diferença. Doutora, a gente agradece a sua presença. Infelizmente não deu tempo, tem muitas perguntas chegando até agora. Daqui a 15 dias a gente volta a conversar. Conversamos sim, uma satisfação como sempre. Até lá, boa tarde.